E a gente fala profeta menor, profeta maior, fazendo essa organização não no sentido de reverência, né, o quanto ele era relevante, nada disso. O profeta Oséias foi considerado um profeta menor porque houve essa divisão no início do século IV pelo filósofo e teólogo cristão Agostinho, para dividir os profetas que tinham livros maiores e profetas que tinham livros menores. Por isso que a gente chama o profeta Oséias de profeta menor, não pela relevância que a gente vai ver que ele tem muito aqui, principalmente no contexto histórico que ele está inserido, mas essa divisão é uma divisão organizacional na questão de documento mesmo. Para os irmãos terem ideia, o livro dos 12, assim como os hebreus chamavam, eles juntos, eles não chegam a ser maior do que, por exemplo, o livro de Isaías, ou de Jeremias, ou de Ezequiel. Então, por isso há essa divisão entre profetas menores e profetas maiores. Então, é sobre o profeta menor, Oséias, que vamos falar. Oséias, capítulo 4, versículo 6. A igreja me acompanha. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Que forte, igreja! Aleluia. Essa mensagem do profeta Oséias, ela está sendo destinada ao reino norte. O profeta Oséias era um profeta que fazia parte do reino norte. Quando nós falamos de reino norte e de reino sul, a gente precisa entender um pouco dessa divisão. Oséias vai falar para o reino norte e vai fazer algumas referências para o reino sul. Mas então a gente entende que a nação ela já está dividida. A gente precisa entender que houve o período dos juízes, em que o profeta Samuel passou a ungir Saul a rei, porque o povo pedia um rei, mesmo que não fosse da vontade de Deus, foi a permissão de Deus. E após o período dos juízes, vai começar então o período monárquico, a monarquia hebraica. E a monarquia hebraica vai durar 120 anos. 20 anos vai ser o rei, 40 anos, perdão, vai ser o rei Saul, 40 anos o rei Davi, 40 anos o rei Salomão, e aí então vai ter a divisão do reino entre reino norte e reino sul. Amém? Eu senti uma diferença aqui no microfone, mas acho que foi só para mim. No reino norte e reino sul, nós vamos perceber que depois do reinado de Salomão, seu filho, Roboão, assume o trono. E quando ele assume o trono, ele precisa decidir o que ele vai fazer. Salomão, como rei, aplicava impostos muito altos. E quem é que gosta de imposto, né? Eu, no caso, ainda não pago nada, é mais a mamãe e o papai, mas as minhas taxações de compra